O Internacional está acertado com seu novo diretor executivo de futebol. Trata-se de William Thomas, que estava no Avaí e já pediu demissão do clube catarinense e deverá ser anunciado ao longo desta quinta ou então sexta-feira, porque na quinta-feira o Inter tem compromisso contra o Guairenha pela Copa Sul-Americana no estádio Beira-Rio e o time está definido com um indício de Bruno Mendes e Gabriel Mercado formando a dupla de zaga. Alan Patrick e Pedro Henrique, reforços do Internacional, chegam na semana que vem, mas não estarão à disposição na primeira fase da Copa Sul-Americana, ao contrário de René, que está inscrito na competição, mas não é um reforço para a partida de amanhã contra o Guairenha do Paraguai. Na lista de relacionados, duas novidades de jovens da base, mas que não devem ir para o banco de reservas, e eu explico isso na sequência. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 13 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, o resumo dessa quarta-feira, com muitas informações também da preparação do Inter, que encara nessa quinta o Guairenha pela Sul-Americana no estádio Beira-Rio. Eu começo falando sobre o mercado ainda, o resquício de mercado da janela de transferências que se fechou na última terça-feira, nessa última madrugada. O Inter, pós-janela, já está quase oficializando o seu novo diretor executivo de futebol. Trata-se de William Thomas, profissional que trabalhou no Avaí, que se desligou do clube catarinense ainda ao longo do dia de ontem, já oficializou a sua saída por lá e agora chega no Internacional. Trabalhou com Paulo Autuori no Atlético Paranaense, no Santos, também no Atlético Nacional de Medellín, e é um cara de muitos processos, é um cara muito metódico de processos. Não é exatamente uma figura próxima dos jogadores, da comissão técnica, do vestiário, mas esse papel ficará a cargo do Paulo Autuori. O William Thomas cuidará muito mais da parte burocrática, e as referências que a gente tem é de que ele é muito bom nisso. Ele é gaúcho, trabalhou na base do Grêmio como preparador físico, depois rodou o Brasil. Ele trabalhou no Atlético Paranaense, no Santos, no Avaí agora, rodou a América do Sul, no Guarani do Paraguai, no Atlético Nacional de Medellín, chega agora para trabalhar no Internacional. O Inter ontem anunciou duas contratações, o Alan Patrick e o Pedro Henrique, mas não deverá ter esses dois jogadores, não terá esses dois jogadores na primeira fase da Copa Sul-Americana, por dois motivos. O primeiro deles, não estão aptos fisicamente. O Alan Patrick vem se recuperando de uma cirurgia que ele fez para curar uma hérnia inguinal. E o Pedro Henrique, que não chegou ainda em Porto Alegre, deve chegar só na próxima semana vindo da Turquia, ele tem uma lesão na coxa que precisa de um tratamento aqui em Porto Alegre e será reavaliado na chegada dele aqui no Internacional. Mesmo que eles estivessem em condições físicas, não poderiam atuar na primeira fase da Sul-Americana por conta da não inscrição deles na competição. Portanto, serão reforços para maio. E eu falei sobre isso nesse vídeo que vai estar aqui no canal, sobre quando o Medina vai ter à disposição os reforços, de que maneira ele vai ter à disposição esses reforços, e mais do que isso, um esboço de time titular, como será que o Medina vai trabalhar com todos esses jogadores que estão chegando agora no time do Internacional a partir dessa janela de transferências que foi executada. Quem está inscrito na primeira fase da Copa Sul-Americana é o René, lateral esquerdo que foi contratado junto ao Flamengo. Só que ele não está à disposição do jogo contra o Guairenha nessa quinta-feira. Porque ele, apesar de inscrito na Sul-Americana, não teve a sua negociação efetivada antes do prazo que a Conmebol determina para que ele pudesse ter condições de jogo. Ele só teve a sua situação regularizada na terça-feira, aí não dá tempo dele jogar na quinta, regra da Conmebol. Então o René está fora da partida, é um reforço já para domingo contra o Fortaleza. Ele está treinando normalmente no CT Parque Gigante. Aliás, falando em treinos, hoje acompanhei mais uma vez a atividade lá no CT, e o Medina, de alguma forma, ele desenhou a equipe que deverá entrar em campo contra o Guairenha. Ele separou, e a gente teve acesso apenas ao aquecimento, mas ele separou o aquecimento em dois grupos. Em um grupo tinham 9 jogadores: Bustos, Bruno Mendes, Mercado e Lisiero, Gabriel e Edenilson, Maurício, Depena, Wesley Moraes. 9 jogadores, que são os 9 titulares. E aí o Mercado, estando nesse grupo, indica que o Mercado vai jogar e o Rodrigo Moledo começa no banco. Aí vocês vão perguntar, mas vai jogar com 9? Não, tem o 10º, que é o Tyson, que trabalhou no outro grupo. Não tem explicação de por que o Tyson não trabalhou nesse grupo. Mas o Tyson não deve ser reserva. Então a gente projeta o time dessa forma: Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Mercado e Lisiero, Gabriel e Edenilson,
Maurício, Depena e Tyson na frente, Wesley Moraes, esse é o provável time do Internacional para encarar a equipe do Guairenha na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Aliás, o Inter divulgou a lista de relacionados, que vai pintar aqui agora. Duas novidades importantes. O Estevão, que é um cara que tem se destacado nos treinamentos, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se destacou no Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado, é uma das joias que o Inter tem na base e vem chamando a atenção do Medina. O Medina queria levar ele para o Equador, para o jogo contra o 9 de outubro, não levou porque ele estava suspenso por uma expulsão na Libertadores da América Sub-20. Agora, relaciona o jogador pelo menos para a concentração dessa partida contra o Guairenha. E o outro é o Matheus Dias, volante que ocupa nessa relação muito mais lugar do Bruno Gomes, que lesionado com uma fratura no cotovelo, está fora por 2 meses do time do Internacional. A grande questão é que, muito provavelmente, eles não estarão no banco de reservas, não serão opção do Medina, porque ele relacionou 25 jogadores. E daí, apenas 23 podem ser de fato relacionados para a partida. Ele concentrou 25 jogadores. Então é bem possível que o Estevão e o Matheus Dias caiam fora dessa relação. Pode ser que caia o Matheus Cadorini e sobre uma vaga para o Estevão, não descarto. Mas desses 3, 2 vão vazar da relação, pelo menos essa é a tendência. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu me dei bem no jogo, você viu que eu apostei no Donos, né? 0-0 em Liverpool e Benfica, e apostei 1-0 Atlético de Madrid contra o Manchester City. Eu não acertei nenhum placar exato, mas eu acertei o empate, né, de Liverpool e Benfica, e tá valendo. Mas eu vou passar aqui as odds de Internacional e Guairenha, tá? 1.35 a vitória do Inter, 4.6 o empate e 10.25 a vitória do Guairenha. Azarão, a equipe paraguaia não é para menos, o Inter amplo favorito. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!